Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Bom, você vai me acompanhar nessa criação hoje que ficou muito interessante aqui dentro do Canva, tá vendo? A gente fez um pós-produção, a gente chegou num resultado incrível dentro do Canva. Então eu realmente recomendo que você fique até o final. As imagens que eu utilizei, elas estão aqui. A gente vai utilizar alguns aplicativos, mas a gente vai chegar num resultado muito interessante. Tudo de forma gratuita, você pode fazer o download dessas imagens aí e me acompanhar na criação de hoje. Ó, a resolução ela é de 1080 por 1350, como sempre, ok? O primeiro passo vai ser aplicar um dual tone nessa imagem aqui do estádio. Então aqui eu vou excluir porque a minha já está com dual tone. Então você vai vir em editar. Você pode vir aqui em dual tone. Nos azuis você vai colocar essa cor aqui, ó, nos destaques, e na sombra você vai inserir essa cor aqui. Com essas duas imagens aqui, ó, a gente vai mesclar elas dentro do Canva, ó. Um efeito bem interessante, eu utilizei na última aula para quem acompanhou. A gente vai utilizar esse aplicativo aqui, então você pode fazer a busca por blend de imagem aqui em aplicativos, ó. É um aplicativo gratuito, tá bom? Então pode ficar tranquilo, você vai conseguir aplicar esse efeito. Aqui em camada inferior a gente vai selecionar essa imagem. Então a gente vai selecionar ela, eu selecionei e vou usar a imagem selecionada. Camada superior a gente vai clicar no estádio e a gente vai usar a camada selecionada. Aqui ó, em escurecer a gente já chegou num resultado bem interessante. Tá vendo? E aqui a gente, em modo de fusão, o seu provavelmente vai estar normal, aí você não vai conseguir visualizar nada, aí você tem que mudar o modo de fusão. Escurecer já está interessante, multiplicação fica legal também, subexposição de cor a gente já tem um resultado diferenciado. Então aqui ó, esse aqui também está bem interessante, né? Tá vendo? Então todos são bem interessantes, a gente consegue aproveitar bastante, né? Nem todos, mas a grande maioria. A gente consegue aproveitar bastante, ó, cara. Tanto o estádio como a imagem da neve. Então vou deixar aqui o meu em escurecer, eu acho que está mais interessante. Não estou na dúvida agora. Fiquei na dúvida, esse aqui tá bem legal. Mas eu vou acompanhar a minha criação de cima. Então adicionar ao design, né, eu já escolhi o modo de mesclagem. Essa imagem ela vai subir aqui pra mim, tá vendo? Então aqui eu já tenho ó, o estádio e a imagem de neve, tá vendo? Então eu consegui mesclar isso aqui, ó, nessa parte aqui de cima, tá vendo? Então eu aproveito a imagem do estádio, Chelsea, como vocês podem ver, e tem esse efeito de neve aqui, ó, bem interessante dentro do Canva. Então beleza, a gente criou o nosso background, ele já está bem legal. A gente pode posicionar aqui ó, o símbolo do Chelsea aqui no meio. E eu dupliquei esse símbolo, né, para deixar ele mais ou menos assim, dá para aumentar um pouquinho mais, Vou tentar chegar mais próximo da minha criação aí em cima. Então aqui eu posso duplicar. E por que eu dupliquei? Porque aqui eu vou em editar. Posso vir em desfoque. Posso desfocar aqui, dá pra deixar no 50. Quer ver? E aí a gente ganha esse efeito neon. Tá vendo? Cara, fica muito interessante. É obrigatório? Não, mas eu gostei bastante. Você pode estar aplicando, tá vendo? Eu deletei pra vocês verem, né, a diferença que faz. O efeito neon ele fica bem interessante. Então a gente já tá com esse background aqui dentro do Canva gratuito, ok? Aqui vou remover os fundos. Lembrando que a imagem vocês já vão encontrar ela em PNG, tá bom? Então vou pular o Palmer aqui. Posso aumentar ele bastante aqui, eu vou sair do aplicativo. Ó, vou colocar ele aqui dessa forma aqui. Quer ver? Deixa eu puxar ele para baixo aqui, ó. Deixar ele aqui. Tá interessante. O que a gente consegue visualizar aqui? Que ele está numa tonalidade bem quente, né? E a nossa imagem ela tá bem pro azul. Então a gente vai trabalhar algumas questões aqui. A gente pode vir em editar. Podemos ó, tirar toda a temperatura, tá vendo que a gente ganha um azulado bem forte, a gente pode aumentar um pouquinho do contraste. E aqui esses valores eles não existem uma regra, você vai testando, se você gostar você deixa, se você não gostar você pode diminuir ou aumentar. Então aqui ó, claridade, nitidez, então aqui vocês viram que eu não meço os valores, né? Eu vou clicando e vendo se tiver muito estourado, a gente pode diminuir um pouco, ó, por exemplo eu vou deixar no 10 e aqui também. Contraste vou deixar no 15.
Então vou testando, vou jogando, né? Eu normalmente jogo um pouquinho mais alto. Aí se não ficar interessante, aí eu... Se você quer ganhar dinheiro com o Canva, esse recado é para você. Eu achava que para ganhar dinheiro com o Canva você precisava ter muito conhecimento, mas eu descobri que existem muitas pessoas procurando por trabalhos simples de design, e hoje a minha renda vem totalmente do Canva. Hoje eu consigo trabalhos simples e diários de uma forma muito fácil. Isso é tão simples que qualquer iniciante pode fazer hoje mesmo. E pensando nisso, eu criei um treinamento 3 em 1, onde eu vou pegar na sua mão, te ensinar a teoria do design, ensinar a colocar isso na prática dentro do Canva e te ensinar a conseguir seus primeiros clientes. Tudo isso de forma dinâmica e rápida para que você consiga incorporar esse conhecimento e colocar ele em prática. Mas atenção, o preço do meu treinamento está tão abaixo que a qualquer momento eu vou precisar ajustar esse preço. Então clica no link da descrição, garanta o seu preço abaixo hoje mesmo. Já tiro, né? Eu vou removendo um pouquinho. Então aqui agora a gente vai utilizar essa fumaça aqui, ó, tá vendo? A gente está fazendo um fly bem ilustrativo, né, com a metáfora da comemoração dele, do Palmer. Então a gente pode colocar essa fumaça aqui embaixo. A gente pode duplicar isso aqui e colocar aqui em cima, ó. E essa aqui de cima a gente pode deixar bem aqui. A gente pode entrar nas camadas e colocar lá atrás da imagem dele. Então a gente já tem esse resultado aqui, ó, tá vendo? Então eu posso deixar dessa forma, ó. Gostei desse resultado. Essa imagem dele eu vou duplicar e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o escudo do Chelsea. Para colocar um contorno azul nele, então eu posso vir aqui do outono, posso jogar o azul bem clarinho aqui, ó. Vou pegar essa cor e vou jogar nas sombras também, ó. Então, não sei se a imagem está abaixo, porque não... a imagem está aqui embaixo, por isso que não estava aparecendo. Então, beleza. Tá vendo? Ó, apliquei o do outono. Agora eu vou em desfoque. Vou aumentar bastante. Beleza, vou deixar aqui no 70. Agora eu vou colocar essa imagem abaixo dele, ó. Vocês veem que a gente ganhou um contorno. Não é uma coisa assim tão estourada, visivelmente falando. É um detalhe, né? Eu acho interessante. Ó, tirei para vocês visualizarem. Tá vendo? Ó, esse aqui eu gostei muito mais do que esse aqui que eu coloquei. Esse aqui ficou um pouquinho mais forte. Esse aqui eu gostei mais porque ele tá mais sutil. Mas aí olhando pra cá eu vejo que esse aqui, destacando um pouquinho mais, ele também fica interessante. Então eu posso aumentar só um pouquinho, tá vendo? Ó? Então eu posso deixar esse contorno nele aqui. Deixar aqui dessa forma. E olha isso, em menos de 10 minutos, olha o resultado que a gente chegou dentro do Canva gratuito, cara. Aqui a Premiere League eu vou estar posicionando ela aqui, ó. Então, normalmente eu sempre trago o símbolo da liga, do jogador. Né, o símbolo do distribuidor de material esportivo. Tá vendo? E beleza, aqui embaixo. Cadê a nossa fumaça? Uma das fumaças, o efeito de fumaça tem que ficar em cima dele, que é onde a gente vai colocar o Homer aqui, né, a segunda imagem dele. O que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente vem em formas, a gente pode pegar um quadrado e a gente vai colocar nesse azul aqui, ó. Então você vai vir aqui, ó, em cor sólida, você vai colocar essa cor aqui, vai vir em gradiente, vai adicionar essa cor novamente, vai adicionar uma terceira cor. Aí você pode deixar a mesma cor, são 3 cores a mesma cor. E aí na terceira cor você vai tirar, né, a transparência. Então a gente tem esse efeito aqui, ó, onde a gente tem um gradiente bem forte, tá vendo? Bem interessante. A gente vai deixar ele aqui embaixo, ó. Eu posso colocar ele aqui, ó. Então se você reparar, o gradiente tá aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu deixei ele mais ou menos assim, ó, diminui bastante, deixei ele mais ou menos assim. Tá vendo, ó? Posso deixar ele aqui. Legal, a gente pode duplicar essa imagem e jogar ela aqui, ó. No caso você não vai precisar duplicar, né? Como eu estou trazendo a imagem, eu dupliquei ela. Você vai jogar outra imagem dele aqui embaixo, ó. E aqui a gente pode vir em editar, a gente vai trabalhar as mesmas questões. A imagem está numa temperatura bem mais quente, a gente pode diminuir a temperatura. Podemos dar um contraste aqui, ó, tá vendo? Podemos vir em claridade e nitidez. Talvez um pouquinho de brilho. Sim. Vou deixar com brilho. Essa aqui, vou clicar nessa aqui. Vou tirar um pouquinho dessa vibração aqui.
Deixar ele um pouquinho mais branco. Tá vendo? Agora as margens elas estão numa tonalidade muito, mas muito parecidas. Então aqui, ó, em efeitos a gente pode vir em elementos, né? A gente pode fazer essa pesquisa. Para quem conhece o canal sabe que eu estou sempre utilizando esse elemento gratuito como sombra, né? Como uma sombra bem suave, normalmente eu duplico ela para a gente ter um resultado um pouquinho mais agressivo. Então aqui eu posso colocar uma sombra aqui na bola, tá vendo? Posso deixar uma sombra aqui só para a bola. Aproximar aqui para a gente trazer essa sombra aqui para cá e aqui do corpo dele, ó. Então dupliquei o mesmo elemento, né? Tá vendo? Seria para o corpo dele, ó. Então a gente já tem esse efeito aqui de sombra. Tá vendo? Ó, aqui tá um pouquinho maior, um pouquinho mais forte. O jogador ele tá maior aqui, então vou acompanhar a minha criação de cima aqui. Então vou selecionar as três aqui. Interessante, tá vendo? E aqui embaixo a gente vai escrever o nome do time e o nome do jogador. Então, Cole Palmer. A gente vai utilizar hat. Pode vir aqui no extra leve aqui, ó. Colocar um itálico, tá vendo? Talvez um regular. Melhor. Tive um pouco mais de legibilidade. Então beleza. Posso colocar o nome dele aqui, ó. Posso duplicar isso aqui. Lembrando que a gente vai deixar isso aqui no branco. Tá vendo? Ó? Aqui posso colocar fc.chelsea, né? Vamos aqui. E colocar isso aqui no branco. Show de bola, a gente pode deixar aqui dessa forma. Tá vendo que a gente está num resultado muito interessante aqui, ó, dentro do Canva gratuito. Cara, olha o resultado que a gente chegou em menos de 15 minutos dentro do Canva gratuito. Acredito que só por esse resultado você já pode se inscrever no canal, mas ainda fica nesse vídeo porque a aula não terminou, tá bom? Então a gente vai baixar nossa imagem para a gente chegar no nosso pós-produção. Mas eu recomendo que você se inscreva no canal para você aprender conteúdos como esse. E também, se quiser deixar alguma sugestão de algum jogador, de algum time mesmo que eu já tenha trazido, fica à vontade para deixar a sua sugestão, tá bom? Ela é muito bem-vinda. Então, ó, minha imagem, vou colocar ela aqui em cima, tá vendo? Vou colocar ela em cima de todos. Eu sempre gosto de colocar o meu trabalho acima, porque depois que eu faço o pós-produção, eu consigo visualizar melhor o resultado que eu cheguei. Então, aqui, ó. Vou deixar aqui. Legal, a gente vai editar. Ó, só os filtros aqui, eles já... Ó, tá vendo esse resultado aqui, cara? Pra mim já dá pra finalizar aqui, mas a gente pode até fazer mais coisas. A gente pode colocar um contraste uns 10%. Né? A gente ganha um pouquinho mais de contraste entre as cores. A gente pode colocar uma nitidez de 10%. Qualidade de 10%. Talvez até uma vinheta. Ó, a vinheta fica interessante. A parte ruim é que perde o nome, né? Então até pra cá, ó, eu acho que tá interessante aqui, ó, vindo pra cá. Ou não também, né? Então, eu vou deixar aqui, ó, porque eu gostei desse resultado. Tá vendo? Então a imagem de cima ela tá com um efeito diferente, né? Mas aqui a gente, olha isso aqui, cara. Gostei muito desse resultado, pra mim ficou muito interessante. Só esse símbolo da Nike aqui, ele ficou um pouquinho maior que a Premier League, daria pra diminuir isso aqui, mas é um pequeno detalhe para ajustar. Vou colocar um pouquinho para os lados aqui, talvez um pouquinho para cima. Né? Então aqui eu vou mostrar para vocês como isso aqui poderia melhorar o nosso design. Vamos lá. Então aqui, ó, dá para pegar essa primeira ali e colocar aqui. E a Nike colocar aqui. Diminuir um pouquinho da Nike. Então, né, o meu incômodo ele não era à toa, olha a diferença. Aqui embaixo parece que ele está um pouco jogado e agora já ficou mais interessante. Então aqui eu vou baixar a imagem novamente para a gente corrigir esse detalhe. Mas para vocês verem que, cara, até nisso aqui, até num simples posicionamento de imagem, vocês veem que é um simples posicionamento. Se a gente não posicionar certo,
Se a gente não posicionar de uma forma estratégica, a gente talvez comprometa um pouco da qualidade do nosso trabalho. E aí você fala, qual que foi a estratégia de posicionamento? Foi justamente o alinhamento, tá vendo? Então, tô batendo as guias aqui para vocês verem. Aqui ainda o Chelsea ainda dá para arrumar, mas como é um trabalho aqui de estudo, né? Esse detalhe aí vai passar. Mas dá para ajustar aqui. Se eu fizer isso de novo e baixar a imagem de novo, a gente vai prolongar mais o vídeo. E a ideia aqui é ser dinâmico e a gente conseguir finalizar isso aqui. Então vamos lá. Novamente. Temperatura daria para mexer aqui, ó, mas eu não vejo necessidade, né? Dá para mexer também. Contraste vou colocar em 20. Ó, eu gostei mais desse resultado aqui, tá vendo? Então olha a diferença. E o filtro. Vou pegar um mais azul, será que tem? Esse aqui fica legal. Esse aqui também fica bem legal, ele fica estourado demais, ó. O extremo também é interessante, ó, o desgaste parece legal também. O extremo não ficou tão legal quanto eu pensei. Então vou deixar dessa forma aqui, ó. Finalizei o meu trabalho. Gostei muito do meu resultado. Para você que chegou até aqui, o meu muito obrigado. Tamo junto e até a próxima.